A paz do Senhor, pessoal. Amém. Bom, boa noite a todos. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, né, para aprendermos a palavra do Senhor. E você que está aí do outro lado, aí vendo aí nossa videoaula, né? Se inscreve aí no nosso canal, compartilha, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos para que eles possam também aprender da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, já para não demorarmos muito, porque o assunto vai ser bem bacana nessa lição, como nas demais, né? Estamos na lição número 11, é isso? A liderança de José. É ou não é? Não, a liderança de Barnabé. Eu acho que é a liderança de José, depois vocês vão concordar comigo. Vamos lá. Entendi. Já entendeu, né? Então vamos lá, o primeiro subtópico vocês vão entender que é a liderança de José. Vamos lá. Não olha o subtópico agora, vamos lá. Texto principal nos diz lá em Atos 9:27, então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, que falando de Paulo, né? Levando Paulo no caso Saulo, né? Aos apóstolos. Resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Na lição passada falamos de uma lição, de uma liderança de restauração, né? Chamada para restaurar. Vamos falar agora de conciliação. Temos 3 objetivos, que são apresentar a pessoa de Barnabé, o segundo é mostrar a liderança de Barnabé, e terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Nosso texto bíblico está dividido em dois textos aqui. O primeiro está em Atos, capítulo 4, do versículo 36 ao 37 e 37, e depois em Atos, capítulo 15, versículos 36 ao 39. Ok? Estarei lendo o primeiro e vocês lendo os seguintes. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a porfíria se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Último, 39. Só um, gente. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ok. Temos aqui um texto relatando um ocorrido, né, entre Barnabé, né, o primeiro texto fala, né, sobre iniciando, né, falando sobre quem era Barnabé, e no capítulo 15 relata uma situação que houve entre eles, né? Então vamos lá. Mediante esses 2 textos, vamos estar aprendendo hoje sobre essa questão de liderança de conciliação, que foi a liderança de José, vulgo Barnabé. Beleza? Por isso que é a liderança de José, tá bom? Era só isso. É de José ou de Barnabé? É de José, que é Barnabé. Tá bom, então. Vocês estão certos. Vamos lá. Na introdução, que diz o quê? Vamos só mudar um pouquinho. Nesta lição, veremos que Barnabé desempenhou um papel
imprescindível no início da história da Igreja. Com base neste fato, estudaremos a vida, o ministério e as qualidades da liderança deste homem, que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Que a liderança na atualidade venha a seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em um tempo de divergências, né? Então já observamos aqui a posição de Barnabé no princípio da igreja, né? Na igreja primitiva, que não foi qualquer pessoa, né? Como dizem que ele é relatado, acho que 34 vezes no Novo Testamento, mas todas as vezes que é relatado o nome de Barnabé no Novo Testamento, é alguma situação que se torna uma situação decisiva, em que Barnabé tem que pôr as mãos para fazer, tem que agir. Então ele foi uma peça fundamental, vamos dizer assim, para o início da igreja. Não é por menos, né? Como diz aqui, ele foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial de nada mais, nada menos do apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo, não, Deus abençoe aqui, ó. Grande será essa galardão. Amém. Então o apóstolo Paulo não foi, tipo assim, criou-se sozinho, dependeu-se de si mesmo. Não, na obra do Senhor todos dependem um do outro. Ok? Vamos estar desenvolvendo muito mais a respeito deste assunto no decorrer da nossa aula. Vamos lá. Os dois primeiros pontos, né, que é a pessoa de Barnabé e a liderança dele, a gente vai estar explicando aqui bem rapidamente, porque vamos dizer assim, que a parte prática, né, a aplicação a vida de Barnabé, né, está no terceiro tópico, que vai estar trazendo para as nossas vidas. Vamos estar aplicando, né, quem foi Barnabé, a sua liderança para os dias de hoje. Beleza? Então a gente vai estar falando aqui sobre a pessoa e sobre a liderança dele. Depois vamos falar sobre esses aspectos práticos da vida da liderança de Barnabé. Pretendemos falar sobre toda a lição e empenharmos mais nesse terceiro tópico, porque é a parte principal, né, vamos dizer assim. Não adianta nada nós aprendermos, estudarmos, se não houver a prática, se não houver a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, né? Então somente só conhecimento, só adquirir conhecimento e não haver uma prática é um conhecimento vão, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Seguindo. Primeiro ponto, a pessoa de Barnabé. Quem foi Barnabé? São poucas as informações que a Bíblia oferece a respeito deste servo de Deus. Entretanto, os relatos que temos são significativos e indicam com admirável clareza detalhes a respeito da personalidade, da fé e da liderança deste homem que tanto tem a nos ensinar. O seu nome original é José e a designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, cujo significado é pacificador ou ainda consolador. Seu nome diz muito sobre a sua personalidade e suas contribuições para a Igreja de Cristo em seus primeiros dias. Nascido em Chipre, Barnabé era da tribo de Levi, olha só. Logo, era da família sacerdotal. Não se tem informações precisas sobre o que pode ter levado este homem a Jerusalém. Desculpa. Embora haja quem defenda que a Igreja de Cristo foi o fator preponderante para a sua decisão, depois de ter ouvido o Evangelho por ocasião de uma de suas viagens para a festa de Pentecostes. Isto é o que sabemos da origem e do nome de Barnabé.
o que é suficiente para a nossa reflexão a respeito do seu ministério e o seu modelo de liderança. Então observamos aqui no relato as pessoas o qual nós temos que ter referências, né? As pessoas que são referências, que são exemplos, no caso que foi colocado aqui nesse comentário, nessa lição de hoje, não importa a origem, não importa, vamos dizer assim, o status da pessoa. Não é isso que vai fazer com que essa pessoa seja referência para uma liderança cristã. Não é uma pessoa que tem muito dinheiro, não é uma pessoa que seja famosa, não. Não é por menos que os relatos de Barnabé, quem foi Barnabé, da família de quem foi, não se fala muita coisa. Fala tão somente que era de família sacerdotal, né? Da tribo de Levi, nascido em Chipre. Então, mas o suficiente para saber é que ele foi a parte fundamental, foi uma pessoa que fez parte do desenvolvimento ministerial, não só de Paulo, mas de muitas pessoas, de muitos discípulos, de muitos apóstolos que estavam ali naquela época, no começo da igreja, no início da igreja. Então a referência de quem foi Barnabé, como diz aqui no comentário, é o suficiente para a reflexão a respeito desse ministério. Não é a sua origem e tudo mais, mas muito mais necessário, muito mais evidente, muito mais, podemos dizer assim, que seja frutífero ou que seja dado como exemplo, foram as suas obras, foram as suas atitudes de Barnabé mediante o início da igreja. Ok? Então este foi Barnabé. Muito claro, muito objetivo. É o que nós podemos entender aqui. Barnabé, um homem generoso, já no segundo tópico. Ele também, como Judas Iscariotes, também trabalhava nessa questão de dinheiros, né? Com finanças, vamos dizer assim. O que diz aqui, diferente de Judas Iscariotes, que adquiriu um campo com o dinheiro que ganhou por ter traído Jesus, Barnabé vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório. Estes bens eram administrados pelos próprios apóstolos, que, dentre outras finalidades, ajudavam os necessitados, atendendo-lhes às suas necessidades. Sendo assim, ao entregar o que recebeu da venda de sua herdade, Barnabé demonstrou ser alguém generoso e pronto a abençoar e a ajudar os que mais precisavam. Então, já falando aqui, quem era Barnabé, já fala a questão de generosidade dele, né? Ele não vendeu tudo que tinha, não relata isso na Bíblia. Se tiver alguma tradução que fala isso, não é isso. Ele tinha uma herdade, uma propriedade em certo lugar, vendeu essa propriedade. Poderia ter muitas outras, beleza? Bem claro. Mas, mediante o que ele tinha, essa propriedade que ele tinha, que ele vendeu, ele entregou aos pés, ele deu essa oferta, né? Ele abençoou a igreja com a venda dessa herdade. E não foi por esta venda dessa herdade, desse dinheiro que ele entregou nas mãos dos apóstolos, que ele foi reconhecido, também foi dito, chamado ele de apóstolo. Não foi por isso. Porque antes disso ele já tinha dado essa atitude. Ele já tinha demonstrado a atitude de ofertar, de abençoar a igreja.
né? Então, lembra quando a gente falou na questão da semana passada, retrasada, da questão das intenções do coração, né? Eu não conheço a intenção do coração de vocês, vocês não conhecem a intenção do meu coração, mas Deus conhece, e isso é o que importa, né? Aí a pessoa fala, mas no inferno tá cheio de gente de boas intenções, né? No inferno não tem ninguém, cara, beleza? Para começar, tá bom? E se você duvida das intenções das pessoas, já está errado, porque você não conhece, né? O nosso coração é enganoso para nós mesmos, então muito mais para aquele que não está dentro da gente, né? Não é isso? Então veja bem, isso aí já está descartado, essas hipóteses, essas questões aí. Então é Deus quem vê as intenções dos nossos corações, beleza? É isso que importa, nada mais além disso. Tá bom? Se alguém vai achar, você está querendo aparecer, você está querendo marcar ponto com o pastor, esquece isso, deixa isso para lá. Entendeu? O que importa é você e Deus, é entre você e Deus. Quem vai te galardoar pela obra de suas mãos não é o homem, é Deus. Certo? Beleza? Então essa questão da generosidade de Barnabé já foi um ponto forte dele, né? Ele não se apegava ao bem material, poxa, mas eu vou dar só a metade, né? Porque uma herdade, né? Um terreno, sei lá quanto que era, né? O valor estipulado que foi dado, mas para quem tinha terras, pode ser desde o Éden até hoje, né? Para quem tem terra é um valor bom, né? Grande, alto, elevado, né? Então não importa para Barnabé não importou o valor do que foi vendido. O importou é que ele sabia que o que ele estava ofertando, o que ele estava dando ali seria para ser dividido entre as pessoas, os necessitados, né? Então a intenção dele era abençoar todos aqueles, porque ele confiava na liderança que estava ali na igreja, ele confiava nos apóstolos, ao qual ele estava depositando dinheiro. Ele sabia que os apóstolos não iam comprar carruagem nova, 0 quilômetro, né? Eles sabiam que os apóstolos não iam comprar um duplex lá em Jerusalém, entendeu? Então eles confiavam que os discípulos, os apóstolos que estavam ali na frente da igreja, eles não usariam, né? Não iriam fazer com que o dinheiro que era dado, eles pegariam para si, porque, mas eu sou o líder, né? Eu tenho que ser bem pago por isso. Não, ele confiava, né? E ele confiava tanto que vendeu a herdade que ele tinha e distribuiu e entregou aos apóstolos para que pudessem ser distribuídos aos necessitados, aos que precisavam, né? Então essa aí é um dos pontos também da pessoa de Barnabé, né? Falamos da questão da pessoa, né, em si, da sua origem, né? De uma das suas personalidades era a questão de ser generoso. E vamos falar aqui a questão de Barnabé, um homem fiel. Na verdade, essas duas questões, generosidade e fidelidade, estaremos também repetindo lá no tópico 3. Que isso também não deixa de ser uma aplicação para as nossas vidas, não é verdade? Né? Não nos apegarmos a bens materiais, não nos apegarmos às coisas passageiras dessa vida, né? Então foi isso que Barnabé fez. Vamos lá. Terceiro subtópico. Barnabé é um homem fiel. Além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos e de sua generosidade, Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza que geralmente é colocada à prova em tempos de adversidade. Isso é uma grande verdade, né? Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil, não é verdade?
No entanto, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando-o insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam. Os helenistas buscavam matá-lo e a igreja em Jerusalém não queria recebê-lo. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade do jovem obreiro, a fim de que pudessem levá-lo com eles em suas viagens missionárias. Vocês sabem quem era João Marcos? Tem José Barnabé, agora tem João Marcos. João Marcos era? O rapazinho que estava até também no dia que Jesus foi crucificado, ele estava no bendito Monte das Oliveiras. Por intermédio da família dele, o pai dele deu um lugar para Jesus fazer um tabernáculo ali na casa dele. E ele é o evangelista que escreveu Marco. Exatamente, era esse ponto que ia chegar. Evangelho segundo João Marcos. O pessoal chama de Marcos, né? Ele foi o primeiro cooperador também, né? Ele foi o primeiro cooperador assim citado, né? Na viagem missionária uma das primeiras. Foi na primeira, que na segunda ele já não foi, né? Na segunda, na primeira ele já foi como cooperador. Exatamente, perfeitamente, bem colocado. Então esse João Marcos, o qual fala aqui, ó, ele também, que no caso também Marcos era parente de Barnabé. Se eu não estiver enganado, era primos. Eram primos, se eu não estiver enganado, eram primos, certo? Era isso? Vamos dizer, eu acho que sim. Vamos lá. Então ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade do jovem obreiro, a fim de que pudessem levá-lo em suas viagens missionárias. Então vemos aqui a questão da lealdade, né? Um homem fiel. Como falou aqui, a questão de lealdade, você pode ser leal a uma pessoa que está por cima, né? Ser leal a uma pessoa que tá em evidência, fácil demais, né? Uma pessoa que está lá com toda a autoridade, né? Que está com o seu status ali, pá, beleza, né? Mas poderíamos também manter essa mesma lealdade se essa pessoa viesse a cair? Né? E a nossa lealdade com essa pessoa, se essa pessoa viesse a sofrer alguma intempérie da vida e tivesse que, de repente, num impasse da vida, se estava no topo, já não está mais no topo, e está no chão, está uma pessoa comum, né? E a nossa lealdade também tem que ser a mesma, porque a lealdade, igual falou aqui de Barnabé, para nós, aplicando para nós como lideranças, né? Temos aqui, somos líderes aqui. Por quê? Influenciamos pessoas através da palavra do Senhor. Então essas pessoas, esses líderes que nós estamos aqui, nós temos que ser leais uns aos outros. Entendeu? Essa lealdade, a questão de estar, de ajudar, né? A lealdade não é você sempre concordar com o que a pessoa faz ou fala. Não, porque a sua lealdade, a princípio, né? Movida, baseada nos princípios bíblicos, com o discernimento do Espírito Santo, você vai ajudar aquele, se está fazendo certo ou errado. Aí você está sendo leal verdadeiramente, porque você está sendo leal com os seus princípios, leal com o seu Deus e leal com o seu amigo, com o seu irmão, aquela pessoa também que é líder. Entenderam? Então a lealdade, né? Falamos aqui nessa questão de lealdade, nessa cumplicidade, baseada tão somente nos princípios o qual Deus colocou para as nossas vidas. Então esses princípios que estão todos aqui,
na palavra do Senhor para nós seguirmos, né? É a questão de bondade. Já de antemão, só um pouquinho do terceiro tópico lá que a gente vai falar lá na frente, não tem como também você ser leal por si só se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Porque depois nós abriremos lá onde estão lá o fruto do Espírito Santo e vamos ver cada parte que tem, né, cada fruto do Espírito Santo ali, cada parte do fruto do Espírito Santo, né, que também faz parte do verdadeiro líder, do cristão verdadeiro, né? Então nós vamos observar isso daí, que através, né, Barnabé também era cheio do Espírito Santo, né? Então ele era leal. Então nós, quando somos leais à palavra do Senhor, também somos leais ao nosso próximo. Porque em nós vendo que o nosso próximo, né, o nosso amigo, o nosso irmão, está começando a trilhar um caminho que não vai levar para um lugar bom, nós, como servos do Senhor, leais à palavra do Senhor, leais ao nosso próximo, vamos instruir, vamos admoestar, vamos corrigir essa pessoa para que não continue a fazer isso. Isso é lealdade. Entendeu? Beleza? Então foi a questão da personalidade de Barnabé, referente aqui à pessoa de Barnabé. Falamos aqui sobre a sua generosidade, a sua fidelidade, a sua lealdade e as suas origens. Alguma pergunta? Não? Alguma dúvida? Alguma subjeção? Não? Tranquilo? Querem, como é que fala? Acrescentar alguma coisa? Gleison? Tá de boa? Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui agora no subtópico. Deixa eu só ver um versículo. É isso aí mesmo. Então vamos lá. A liderança de Barnabé é o segundo tópico, não é isso? Isso. Aqui tem um texto que fala um aspecto importante da dedicação de Barnabé é vista na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Isso aqui nós lemos no texto bíblico, lembram? Né? Nós vemos um texto bíblico que eles iriam fazer essa visita. Então, como nós bem falamos, né? Não é só evangelizar, não é só buscar as almas. Não é só você ir lá, tal, fazer acontecer e trazer encher a igreja. Aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que estão ao seu lado, que são lideradas por você, pelas suas influências, né? Essas pessoas precisam serem cuidadas. Porque, gente, libertação não é assim, ó, da noite para o dia. Há casos que as pessoas conseguem, né, mediante a graça de Deus, né, mas tem muitas pessoas que lutam, muitas das vezes lutam a vida toda para se libertarem de algo, né, e precisam de ajuda. A igreja é um corpo, é uma unidade, né? As mãos, né? As mãos precisam dos pés para chegarem a algum lugar, né? A igreja não é um corpo, a cabeça não é Cristo. Então as mãos precisam, eu tenho que pegar aquela garrafa, mas as mãos não chegam. A igreja de Cristo não é o homem elástico, mulher elástica, né? A mulher elástica lá o homem elástico, é o homem elástico. E então, para chegar em algum lugar, ela precisa se movimentar. Então, a igreja precisa dos pés, precisa das pernas, né? Precisa do tronco e tudo mais para chegar a algum lugar. As mãos que vão fazer, a mão que vai trabalhar. Então, cada parte é necessária.
Então não é só buscar, você tem que ajudar, você tem que instruir, né, para que as pessoas sejam saradas, para que as pessoas sejam curadas. E mesmo que alguma chaga não consiga se fechar, né, que as pessoas, essa ferida, mesmo que não se feche, mas que com a sua palavra, com a sua liderança, com a sua influência, você sendo usado por Deus, né, mesmo essas feridas abertas das pessoas que estão ao seu redor, né, elas não possam causar tanta dor, mas que possam estar ali lutando, e você lutando do lado, a gente lutando sempre, porque precisamos uns dos outros, sempre. Ninguém é exclusivo, ninguém é individual. A única coisa individual é a nossa salvação. E individual assim, porque você não me salva, eu não te salvo, né? Mas a minha aplicação, as minhas atitudes não são para mim, são para você. Então eu luto para que você vença. Um exemplo, somos soldados, não é verdade? Como o pastor sempre diz. Mas nas lutas da vida, na batalha, né, nessa grande batalha da vida que lutamos contra as potestades malignas, que é a luta da carne contra o sangue, da luta da carne contra o espírito, né? Essa luta incessante que nós temos todos os dias. Muitas vezes o soldado é ferido. E você vê que o soldado é ferido, você vai largar ele ali? Não. Muito pelo contrário, você vai colocar a mão do soldado no seu ombro para você ajudar ele a caminhar, para ele chegar até o outro lado. Isso é a igreja. Isso é o exemplo. O soldado está para batalhar. Em uma hora ou outra, algum soldado será ferido. Entendeu? Então essa é a questão. É a questão da liderança, de nós estarmos prontos para ajudar, para abençoar, essa é a questão da liderança, é estar em prontidão, né? A generosidade de Barnabé não era só na questão de dinheiro, de finanças, não. Era a generosidade do seu amor para com os outros, para o próximo. Isso que nós devemos também ter. Não só na questão de finanças, né? Mas sermos generosos em amor. Generosos em amor. Então vamos lá, falamos sobre a pessoa de Barnabé e vamos entrar agora na liderança de Barnabé. O primeiro tópico diz, um líder experiente. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Inicialmente é apresentado como um cristão verdadeiro convertido, capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício de outros. Uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, à medida da estatura completa de Cristo, é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com Marcos. Então vemos aqui uma experiência, um líder experiente, né? Então se ele é um líder experiente é porque ele teve experiências. Então se ele teve experiências, ele teve contato, ele teve convivência na obra, ele teve contato com Deus, ele buscou a Deus em aprender, né? em buscar, em fazer. Então essa experiência de Barnabé, né, como um dos primeiros cristãos, fez com que ele fosse usado, né, ele fosse indicado, ele fosse um instrumento usado por Deus para que Paulo fosse apresentado aos apóstolos. Né? E quem era Paulo?
Né? E Barnabé não se importou porque ele sabia quem era Paulo. Era Paulo que perseguia os cristãos. Porque, como falou lá no terceiro subtópico que passou, que a gente leu agora, que os helenistas queriam matar a Paulo. Porque Paulo entregou muitos dos cristãos ao Sinédrio, entregou muitos dos cristãos para serem presos, para serem mortos, para serem sacrificados. Paulo fez isso. O próprio Estevão, que foi apedrejado, né? Estevão, né, nesse caso aos gentios, que foi a parte mais forte, porque após Estevão ter sido apedrejado, né, os irmãos ali do lugar, eles se distanciaram, né, eles se dispersaram. Por quê? Para que eles não fossem mortos também, né? Então, eles pregavam tão somente ali, na calada, mas continuavam pregando, continuavam evangelizando, mas não em público, vamos dizer assim, nos teatros, né, nas sinagogas em aberto, né, mas falavam, né, em oculto, escondido, para que pudessem ainda conseguir proclamar o Evangelho de Cristo, né? E viam como o Paulo o responsável pela morte de Estevão, entendeu? Então, como aquela ira humana, né? Os próprios, né? Os cristãos lá queriam matar a Paulo porque Paulo tinha entregue os próprios irmãos, e eles ainda estavam entendendo o sentido real, o sentido verdadeiro do que é ser cristão, entendeu? Porque aí Barnabé, mesmo sabendo quem era Paulo, né, ele insistiu, ele quem cuidou, ele quem pegou Paulo, ele que já é lá no terceiro tópico, com o discernimento do Espírito Santo, né, ele já sabia, né, o Espírito Santo de Deus já havia colocado no coração dele a escolha que Deus tinha feito a Paulo, né? Então ele já tinha um discernimento e sabia que Paulo realmente era servo do Senhor, entendeu? Porque quando não há discernimento, quem é espiritual discerne as coisas espirituais, certo? Isso aí na terceira tópica, a gente vai ver não. Entendeu? E foi Barnabé que levou Paulo aos apóstolos. Então, Barnabé tinha essa experiência, tinha esse contato, né? Ele tinha esse grau, né? Esse nível de espiritualidade na igreja. Como diz aqui, ó, no parágrafo final. Aqui, ó, uma das principais evidências de uma vida cristã saudável, à medida da estatura completa de Cristo, é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Ok? Está lá em Efésios 4:11. Eu queria que nós lêssemos esta passagem. Quem achou pode ler, tá ok? Para a gente não perder muito tempo. Efésios 4:11. Quem achou? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Exatamente. É isso aí mesmo. Certinho. Então, a questão é Barnabé trazendo, né, ele acreditando, investiu na vida de Paulo, que ele sabia, ele tinha esse discernimento, né, para que Paulo pudesse ser instruído, Paulo pudesse ser cuidado,
E a mesma forma que ele fez com Paulo, ele fez com Marcos, né? Porque depois da divisão lá, que eles se separaram, porque Paulo não queria levar Marcos, né? Porque Marcos falou, Paulo falou que tinha abandonado e tal. Como a gente fala, né? Ninguém é perfeito, né? Paulo também poderia ter a mesma atitude, ele abandonou, mas a gente pode trazê-lo de volta, né? Mas são personalidades diferentes, né? E ninguém vai, vamos dizer assim, porque a personalidade é diferente, que um vai para o céu ou vai para o inferno por causa da personalidade. Não é isso que te salva. O que salva é o sangue de Jesus Cristo. Ok? Se você... A gente tem que mudar, às vezes a personalidade é diferente, o Espírito Santo de Deus pode mudar se ele quiser, ele muda, né? Mas muito mais grave do que uma personalidade é o caráter, né? Às vezes a pessoa pode ter uma personalidade tranquila, tal, mas nós bem sabemos, diferente da personalidade tranquila, tem um caráter que é duvidoso, entendeu? Acho que vocês que são bem instruídos nessa a parte pode falar mais do que eu. Então essa é a questão. Barnabé também acreditou tanto em Paulo quanto em Marcos. Quando houve a divisão, a separação deles, foi não tem problema, vou levar Marcos. Vamos lá, Marcos, vamos evangelizar. Certo? Então foi isso que aconteceu, a separação. Alguém faz estardalhaço com isso, as pessoas fazem, poxa, mas são seres humanos, né? O apóstolo Paulo não era um semideus. Para os gregos, sim, eles achavam, né? Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né? Nossa, que quando Paulo fez o milagre, fez uma cura, eu não lembro exatamente qual foi a cura, mas aí os gregos falaram, nossa, os deuses se juntaram e trouxeram a Paulo, a Júpiter e a Mercúrio para nós. E a forma que eles falavam também, né? Então, aí quando se estuda bem essa parte, quem era o líder? Quem era o maior? Era Paulo? Barnabé. Porque até mesmo na Bíblia fala a questão de Mercúrio, porque ele era chamado de Mercúrio porque era ele quem falava. Mas o maior ali, quem expressava a autoridade, a liderança, era de Barnabé. Então Barnabé estava sobre Paulo. Barnabé estava acima de Paulo naquele momento. Entendeu? E em momento algum aqui, em relato algum, né, dos livros, das epístolas, das cartas, fala da questão de que Barnabé se indignou, se injuriou porque Paulo se sobressaiu além dele. Entendeu? Porque, lembra que a gente falou das lições passadas? Não é você que tem que se destacar. Né? As pessoas que estão sendo lideradas por você que tem que ter a evidência. Entendeu? Porque você não luta por você, você luta por eles. Não é verdade? Então isso daí foi o que aconteceu com Barnabé. Alguma dúvida nesse primeiro tópico? Não? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. Um líder dedicado. Kelvin? Oi. Beleza? Tranquilo. Um líder dedicado. Além da maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Ao lermos as referências bíblicas que se referem ao seu ministério, percebemos o seu dinamismo e o seu empenho em prol do avanço do reino de Deus. Um aspecto importante de dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades pelas quais já haviam passado. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos e o próprio apóstolo Paulo. Dedicação. Tá? A questão de dedicação, a gente tem que tomar cuidado. Tipo assim, a questão da dedicação na obra, nas coisas do Senhor,
não quer dizer que a dedicação você vai abandonar a sua família, tá ok? Dedicação não é você abandonar os seus afazeres, beleza? Dedicação... Foi o Glenn se falar. Dedicação não é você esquecer as pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Porque 1-0 para o Barata. Uma barata. Depois o Kelvin edita a parte da barata aqui no... Voltando, beleza, vamos lá. Então estamos falando aqui sobre a questão da dedicação. Então dedicação, não, como diz aí fora, né, não é você cobrir um santo para descobrir um santo para cobrir outro, né? Por quê? O que a palavra de Deus nos diz? Sede, principalmente para vocês aqui, também diz aos jovens para que sejam moderados em tudo. Pronto. É só em alguma coisa? Ser moderado é só aqui ou só ali? Algumas coisas? Ser moderado em tudo. Então, quando uma pessoa bate no peito, eu escolhi fazer isso, tal, pela obra, vocês vão se casar, tá? Meninos e meninas, vocês vão se casar um dia, e eu bato no peito que eu escolhi a obra e abandonei a família e a pessoa não quis ficar comigo. Já começou errado. Porque a sua família é a primeira obra que Deus colocou em suas mãos. Aquele que é solteiro, cuide dos assuntos da igreja, né? Casado. Exatamente. Nem por isso quem é casado, vai deixar de fazer a obra do Senhor, e quem é solteiro vai deixar de cuidar do seu futuro, da sua família. Então é para ser... É o quê? É o quê? É o quê? Para moderar. Beleza, não esqueça isso. Tá bom? Então essas questões de dedicação. A dedicação, gente, é você fazer com excelência, você fazer bem feito, né? A questão de você fazer bem feito, fazer uma coisa boa, fazer uma coisa melhor a cada dia, com melhoria na obra do Senhor e tudo mais, não quer dizer que você vai abandonar os seus entes queridos, vai abandonar a sua esposa, seus filhos, seu marido. Não é isso não. Tá bom? Sejam moderados em tudo. A palavra do Senhor nos diz isso. Tá ok? Qualquer coisa fora disso daí é ideologia humana, estratégia humana. Né? Para não dizer outra coisa, é obra do inimigo. É anátema. Tá bom? Beleza? Tá claro? Essa questão de dedicação ao qual Barnabé nos dá o exemplo. E o terceiro, a questão da liderança de Barnabé, que é o terceiro tópico, vai falar sobre um líder confirmado. Né? Podemos ver, por intermédio do exemplo de Barnabé, que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. O texto bíblico informa que, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que coisa linda, hein? Coisa maravilhosa. Barnabé foi uma escolha divina para que, junto de Paulo, fosse enviado para a obra missionária. Então, antes de serem enviados para algum lugar, Barnabé já estava fazendo o trabalho dele. Então foi antes do chamado. Não precisa ser chamado, não precisa ser indicado, intitulado a nada para você fazer a obra do Senhor. Que foi o que Barnabé fez, gente. Antes de serem chamados, porque eles já estavam na igreja. Barnabé já havia levado Paulo aos apóstolos. Então o Espírito Santo do Senhor, né, tomou o lugar e falou aos profetas, né, como diz aqui, e havia profetas e doutores, e vindo eles ao Senhor e jejuando,
Quer dizer, estavam se sacrificando, buscando realmente a presença do Senhor. Disse quem? O Espírito Santo. Né? Separa para mim, quero que vocês separem a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Coisa maravilhosa, entendeu? E Deus tem chamado vocês, chamado a todos nós aqui para esta obra, tá? A questão de Deus ter chamado cada um de nós aqui, consequentemente vai agora determinar a respeito da nossa dedicação para esse chamado. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Dos que estão aqui ouvindo, 5 líderes aqui, futuros líderes, ou já são líderes, né? Vamos dizer assim. Vocês já são líderes na casa do Senhor. Vocês já exercem influência, já exercem liderança na obra do Senhor, querendo ou não. Agora a dedicação, como nós falamos aqui, né, a busca, né, pelo conhecimento na palavra do Senhor, pelas coisas do Senhor, por aquilo que é espiritual, aí vai determinar o que vai acontecer daqui para frente, né? A obra que o Senhor tem colocado na mão de cada um de vocês. Amém? A respeito da liderança de Barnabé, alguma dúvida? Tranquilo? Acrescentar alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos lá, continuando. Deu certinho, né? Meia hora para cada subtópico. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu queria, como já falei para vocês, a questão aqui desses aspectos práticos da liderança de Barnabé, como já diz o título, né? A prática, certo? Então vamos lá. O primeiro tópico, primeiro subtópico do 3, vai falar sobre a alegria de Barnabé. Deixa eu só confirmar aqui o texto. Vamos lá. Quem pode ler para mim esse texto aí, por favor? Só um de cada vez, tá, gente? Senão a gente não vai entender. Qual texto? O primeiro subtópico, a alegria de Barnabé. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Atos 11, 23. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial pautado em Deus. O líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida de seus liderados. É isso daí. Como falou aqui, ó. Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina, né? Então, como bem diferente da questão dos fariseus que estavam ali querendo encontrar algum defeito, alguma falha em Jesus, mediante a lei, o qual eles queriam seguir arduamente, seguir o pé da letra mesmo, né? Barnabé, bem diferente deles, porque Barnabé já tinha o quê? O Espírito Santo de Deus. Mas por quê? Como assim? Vamos lá? Gálatas. O que diz em Gálatas? Capítulo... deixa eu ver aqui... Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode ler, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso daí. Ó, tem alguma outra versão diferente aí?
Mesma coisa, né? Que eu não estou achando aqui, gente. Tirado da minha Bíblia. Acho que não tem, né? Qual Minha que? Bíblia. Nada. Esse aí não tem na minha Bíblia. Ai. Lançamento, hein? Aqui, ó. Na King James, né? Que fala aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. O próximo é o quê? Gozo, Não. amor, Amor e... gozo, Então, aqui é alegria. Alegria, paz, agora por quê? Entendeu? A questão é a mesma coisa. Mas, quando fala aqui, ó. A alegria de Barnabé. Isso faz parte do quê? A alegria faz parte do fruto do Espírito. Então ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Certo? Então, tendo o Espírito Santo de Deus, indiferente das tradições, o que importa é você se alegrar com as pessoas que se achegam a Cristo. É você se alegrar com as pessoas que são salvas. Né? É alegrar com as pessoas que reconhecem a Cristo como Salvador. Então, ele, como diz aqui, ó, Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico. Por quê? A princípio, o evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém. É isso daí. Entre os judeus. De fato. Né? Não foi isso que aconteceu? Né? E depois, quando quem foi chamado para pregar aos gentios? Quem foi denominado assim? Que a gente... Pode falar, pode ir. Paulo. Então, Paulo realmente foi designado, foi chamado, né? Foi, vamos dizer assim, intitulado como que o apóstolo aos gentios. Porque a princípio, o evangelho continuava sendo pregado aos judeus, ao pessoal ali de Jerusalém, a toda a igreja ali em Jerusalém. Então, Barnabé também, que estava ali, Barnabé a gente sabe, ele era judeu, certo? Né? Era levita, né? De linhagem sacerdotal. Então ele se alegrou, veja a alegria dele, diferente de serem gentios, né? ou judeus ou gentios, ele se alegrou em que o evangelho estava sendo proclamado e as pessoas estavam aceitando a Jesus. Né? E a igreja estava se multiplicando, a igreja estava crescendo. Então essa é a nossa alegria. A alegria do verdadeiro líder, a alegria do servo do Senhor, né? É em ver as pessoas aceitando a Jesus. É em ver as pessoas se voltando para Cristo. Isso tem que nos trazer alegria. Ok? Então essa aplicação da questão da alegria, por quê? Esse ponto que fala da questão da alegria sendo um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito ele é um fruto, certo? Então, como o pessoal dá exemplo, é um fruto com alguns gomos, né? E nesses gomos tem o amor, tem a alegria, tem a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Aqui fala, né? E tem a questão, em outras versões fala a questão do domínio próprio, controle, né? Autocontrole, né? E isso também faz parte do fruto do Espírito. Então todas essas questões, então realmente Barnabé tinha o autocontrole, ele tinha controle das suas atitudes, das suas ações. Por quê? Porque enquanto os helenistas estavam querendo matar a Paulo, enquanto os judeus, muitos irmãos cristãos, né, viram Paulo entrando ali no meio da congregação junto de Barnabé, né, eles queriam matar, mas Barnabé, com o Espírito Santo de Deus na vida dele, já sabia, já tinha discernimento, né, já tinha a sabedoria, o conhecimento, né, já sabia o que o Espírito Santo de Deus já havia colocado em seu coração, que Paulo era servo do Senhor, tinha sido chamado pelo Senhor para a proclamação também do Evangelho.
Entenderam? Então isso daí, ó, é fruto do Espírito Santo. Então o fruto do Espírito Santo tem que é a parte fundamental de uma liderança, da pessoa que está guiando outras pessoas, daquele que está influenciando outras pessoas. Porque o Espírito Santo vai te dar amor, vai te dar alegria, vai fazer com que você transborde amor, transborde alegria, né? O fruto do Espírito, como é que funciona? Né? O fruto do Espírito é como assim, né? É uma semente que se planta, certo? Que dá, essa semente você planta, nasce a árvore, daquela semente nasce dezenas de frutos, certo? Desse fruto tem as outras sementes que você planta nessa árvore e dá fruto, certo? Quando Cristo fala, né? Vades e deis muitos frutos e que os vossos frutos permaneçam. Que fruto é esse? Que permaneça. Como assim permanecer esse fruto? Que permaneça o amor em você. Porque as pessoas ao qual você está liderando, né, qual você está influenciando, necessitarão desse amor. E você tem o fruto do Espírito Santo, que é o amor. Então, eles vão se alimentar desse amor. Entenderam a questão do fruto do Espírito Santo? Porque o fruto do Espírito Santo não é para você, propriamente dito. É para as pessoas que estão ao seu redor. Porque elas vão se alimentar desse fruto que está dentro de você. Então, vai ter fruto de amor, vai ter o fruto de alegria, certo? Né? A alegria é contagiante, não é verdade? Né? Quando você vê as pessoas se alegrando, feliz, contente, você também é contagiado com essa alegria. Né? A questão de paz, a mesma coisa, e todos o fruto do Espírito Santo. Entenderam? Então, a essência da liderança, a influência é isso. Né? É você ter esse fruto do Espírito Santo em sua vida e influenciar as pessoas através disso. Porque você é um líder de verdade. Você exerce liderança na casa do Senhor. Então, se está faltando alguma coisa, né, fala, meu Deus, mas eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho amor. Então peça a Deus, peça que o Espírito Santo de Deus invada a sua vida e seja um Barnabé, né? Comece a ser Barnabé hoje, a partir de hoje. Se não era, seja. Não seja, seja. Amém? Amém, Kelvin? Amém. Então vamos lá. A alegria de Barnabé. A mensagem de Barnabé. Como líder, Barnabé atuou no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus, também como pregador. Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Observe o que ele anunciou ao chegar em Antioquia. E exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados no Senhor Jesus. E tudo indica que era o alvo da sua mensagem, né? A questão de exortação, né? Exortar, vamos dizer assim, é admoestar com brandura, né? Exortar, quando a gente fala, a pessoa foi exortada, exortou e tudo mais, não é, como diz aí, sentar o sarrafo, né? É você mostrar, é você indicar, você auxiliar, você ajudar, mostrar na palavra do Senhor o caminho certo, né? Através do Espírito Santo de Deus, né? Através da palavra do Senhor. Então a mensagem de Barnabé foi essa, né? Tudo indica, como diz aqui,
para que as pessoas permanecessem centrados no Senhor, né? Permanecessem firmes no Evangelho, nesta caminhada. Essa foi a mensagem de Barnabé. No terceiro tópico vai falar Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Com base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11 e 24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era homem de bem e cheio do e de fé. Essas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Como um líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem que buscou a unidade entre os irmãos. Também foi um homem de fé que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. E como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor. Isso também está lá em Atos 11, 24. Fizeram esse texto baseado em Atos 11, 24. Vamos ler rapidamente? Atos 11. Pode ler? Pode, por favor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Você leu o 23, por favor? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Isso, que aí fala Atos 11, 23, que foi o segundo tópico, a mensagem de Barnabé. Então vamos lá. Como nós já falamos, né, um homem cheio do tá aí. A chave, né? Como diz aqui, os três pontos principais eram um homem de bem, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Se ele não tivesse esses três parâmetros, se ele não tivesse essas três colunas na vida dele, se ele não tivesse essas três partes principais para que ele pudesse esses três fundamentos, né, para o ministério dele, jamais, não teria como, gente. Não teria como Barnabé ter abraçado Paulo. Ele teria a mesma atitude dos irmãos helenistas. Ele ia pegar Paulo, ele ia querer fazer da mesma forma que Paulo entregou para alguém matar ele. De cara ficou em choque, né? Foi? De cara ele ficou Foi em choque. que a gente tem a falar essa questão. Por quê? Antes mesmo, né? Acho que em Atos 3. Vamos dar uma lida rapidinho. Né? Atos 9? Deixa eu ver aqui. É 9? É 9. Já tá falando da conversão de Paulo, eu acho. É que a minha Bíblia aqui não tem. Aqui é isso mesmo, desculpa. Aqui é o 9 no primeiro, né? Que já diz, né? Que estava inspirando ameaças de morte, né? Oi? É isso mesmo. Contra os discípulos do Senhor Jesus. Isso. O sumo sacerdote pediu carta de Damasco para as sinagogas, a fim de que se encontrasse. É que já foi o caminho certo, é bem mais na frente. Que aí foi chamado Ananias entregou a Ananias, né? Deus deu a visão a Ananias para que Ananias pegasse a Saulo, antes, ainda era Saulo, né?
Aqui, Então, vamos lá. 27. Isso, 27. Então, Lê aí, ó. Lê aí pra gente aí. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Só que tem uma parte que fala isso, entenderam? Acho que É antes. a parte histórica, né, que fala. É que eu havia perdido, eu tinha até lembrado dessa parte aí. Mas aqui, ó, veja bem, ó, no... Nossa, aí tá pequeno aqui, ó, 27, 26, 25, ó. Então os discípulos... Ó, aqui até no 23 antes, o pessoal já queria matar ele, né? Os judeus queriam matar a Saulo. E isso era verdade mesmo, gente. Né? Porque ninguém tinha aceitado, né? Como a gente sempre faz, às vezes nas lições, né? Ou nos ensinos lá na igreja, o pastor fala a questão, e se entrar uma pessoa que assassinou vários aqui na igreja e aceitar Jesus, qual vai ser a reação? Né? Eu pensei. Né? E outros mais, né? Pessoas que cometem crimes hediondos, porque aqui no Brasil é isso mesmo, né? É a pessoa, qualquer crime que seja colocado, a pessoa não passa mais do que 30 anos na cadeia, é isso? Não pode. Não pode, Não né? pode. Então, beleza. Depois desses 30 anos, a pessoa sai da cadeia, aí entra ali, ó, direto que quer aceitar Jesus, né? Que cometeu os crimes mais bárbaros que se pode ter ideia, né? Crimes hediondos, e seria, né, a nossa reação. Vai conseguir abraçar esse cara? Entendeu? E aí? Né? Aí é que está fundamentado, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, né? Aí é que vai ver se o fruto do Espírito Santo vai estar nascendo em você, na gente, né? Aí é prova de fogo mesmo, entendeu? Então não é eu, entendeu? É a obra do Senhor. Barnabé fez a mesma coisa, não era ele, não era o que ele achava, o que ele compreendia, o que ele aceitava ou não era a opinião dele, entendeu? Mas o que Cristo pregou sobre o amor, indiferente da situação que a pessoa a tivesse vivido, mas reconhecesse os seus erros, os seus pecados e aceitasse a Jesus. Então, o Evangelho é isso, é abraçar, né? Hoje em dia fala da igreja inclusiva porque deturparam o sentido da igreja inclusiva, porque a igreja sempre foi inclusiva. Sempre foi, né? Aí hoje, pelas modas da vida, pelas ideologias da sociedade hoje em dia, deturpam-se tudo, né? Até a aliança que Deus fez, como dizem aí, né? Tornou-se hoje referência para outras ideologias, outros pensamentos. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Deles. Então é isso daí. A questão é que Barnabé não olhou para si mesmo. Então, lideranças do Senhor, da casa do Senhor, qual foram chamados para a obra do Senhor, né? Acredite, não é sobre mim, é sobre o meu próximo. Não é sobre você, é sobre o seu próximo. Então a obra do Senhor é isso, é você cuidar de quem está do seu lado, indiferente de quem estiver do seu lado, estiver cuidando de você ou não. Então ele era perfeito. Hã? Então ele era perfeito. Não é que ele era perfeito. Indiferente das divergências que acontecesse, com certeza tinha algumas falhas, algumas questões, não é questão o Kelvin de ser perfeito ou não, entendeu? Porque, por exemplo, eles estavam com Paulo, né? Tipo assim, naquela divergência que eles tiveram lá de que
Paulo não aceitou que Marcos voltasse junto com eles para a segunda viagem missionária, com certeza não foi uma discussão, que legal, ele não vai, não, beleza, então tá de boa. Com certeza não foi isso, né? Ou deve ter sido alguma discussão mais acalorada, né? Então entrou em questão poxa, mas que nem Barnabé tinha Marcos, tinha também educado tanto a Paulo, instruído tanto a Paulo quanto a Marcos, né? Para ele não havia diferença nenhuma de nenhum e nem do outro, né? Mas aí por ele não Paulo falou que Marcos não ia, né? Aí dessa mesma forma, nessa mesma situação, ele se separou de Paulo. Barnabé se separou de Paulo para pegar Marcos e se juntar a Marcos para que eles pudessem também fazer a viagem missionária, né? Então, na visão de muitos, né, houve aí uma desunião, né? Houve uma dissensão, uma separação? Não, né? Então, para muitos pode ser isso, pode ser aquilo outro, mas indiferente da questão de Barnabé ter se separado de Paulo, né? O importante é que se houve falha ou não, né? A questão de Barnabé ser perfeito ou não, né? Foi que ele, indiferente da situação, né? Ele resolveu abraçar a Marcos, né? Para muitos, poxa, então ele estava em conflito com Paulo, né? Para muitos pode achar, então a imperfeição dele por desobedecer a Paulo ou por entrar em discordância com Paulo, mas foi um simples detalhe, né? Vamos dizer assim, né? Um detalhe de que Paulo pegou a Silas para pregar para fazer a segunda viagem missionária e Barnabé pegou a Marcos para proclamar o evangelho em outro lugar, entendeu? Mas não é questão de ser perfeito ou imperfeito, entendeu? É a questão de você saber conciliar as coisas, não é? Um conciliador, né? Ser moderado. Oi? Ser moderado. Exatamente, ser moderado em tudo. Mas a essência do ministério de Barnabé era um ministério de conciliação. Não é isso? Como que é o título da lição hoje? Esse PDF tem o título, Samuel? A referência de uma liderança conciliadora. Exatamente. Tá vendo? Uma cara disso daí. Esse PDF não tem o título, né? Foi o que eu ouvi mandou pra você. Não, mas isso daí, ó, é o título da lição de hoje, né? O título não, o resumo da lição. Barnabé é referência de uma liderança. Então tem. Tem sim, filho, desculpa, eu falei errado, não foi o título, é o resumo. Resumo. Barnabé. Então essa foi a essência da liderança de Barnabé. Beleza? Gente, alguma dúvida? Então, 3 pontos fundamentais dessa liderança. Homem de bem, uma pessoa de bem, né? Homem ou mulher, uma pessoa de bem, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa de quê? Fé. É isso daí. Na nossa conclusão, nos diz o seguinte: nesta lição refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial de Paulo e de Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. Então veja bem como nós falamos aqui a questão da liderança, tá? Então nós não devemos nos preocupar se as pessoas o qual estamos liderando, né, podem galgar posições elevadas ou estar acima ou ir para outros lugares,
Muito pelo contrário, nós devemos nos alegrar por isso, ok? E percebemos que nós fomos instrumentos na vida daquela pessoa, usados por Deus para instruir aquela pessoa. E creio que Barnabé também tinha essa alegria no seu coração, em saber que Paulo alçou, né, tão alto grau, foi a tão longe, né, e ele fez parte deste ministério de Paulo, entendeu? Mesmo que para muitos ele não seja uma pessoa vista como Paulo foi visto, né? Que Barnabé não escreveu tantas cartas, tantas epístolas ou tantos livros, mas Paulo escreveu. Mas entendemos que Paulo foi instruído para isso, né? Dizem que Barnabé e Paulo estudaram na mesma escola, né, de Gamaliel, mas existe a diferença das pessoas, as personalidades das pessoas, o chamado de cada um ao qual Deus tem para cada um de nós, entendeu? Então essas diferenças, né, essas questões que nos fazem depender um dos outros para o crescimento da obra do Senhor. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido bastante da palavra do Senhor. Até a próxima.